Ok? Pergunta 1. Qual a forma da Terra segundo a compreensão científica atual? Ok? E por que a superfície física não é utilizada como referência sistemática para o mapeamento? Resposta 1. A sua forma se aproxima muito de uma esfera, apresentando um ligeiro achatamento nos polos. Essa forma dá-se o nome de geóide. A superfície física da Terra não é utilizada como referência sistemática, porque sofre alterações frequentes, ok? Devido à natureza e à ação do homem. Ok? Pergunta 2. Quais modelos matemáticos são adotados para aproximar a forma da Terra para fins de cálculo cartográfico? Ok? E qual deles é utilizado como superfície de referência principal? Resposta 2. A fim de simplificar o cálculo de coordenadas, são adotadas superfícies matemáticas simples. Uma primeira aproximação é a esfera achatada nos polos. O elipsoide é definido como a superfície do nível médio do mar homogêneo, supostamente prolongado sobre os continentes, ok? Moldado principalmente pelas forças de atração e centrífuga. Ok? Contudo, para os cálculos que subsidiam a elaboração cartográfica, utiliza-se como superfície de referência principal o elipsoide de revolução, que é um volume formado pela rotação de uma elipse em torno de seu eixo menor, sendo achatado nos polos. Pergunta 3. Qual é o desafio fundamental enfrentado pelos cartógrafos ao criar mapas? Resposta 3. O problema básico das projeções cartográficas e o maior drama em cartografia, ok? A necessidade de representar uma superfície curva como a da Terra em um plano. É preciso transferir tudo o que existe na superfície curva da Terra para uma superfície plana, que é o mapa. Pergunta 4. Por que é impossível criar um mapa da Terra que é perfeitamente preciso que preserve todas as propriedades simultaneamente? Resposta. A transferência da superfície curva da Terra para uma superfície plana não pode ser feita sem causar alterações ou imperfeições. Ok? Não existe nenhuma projeção capaz de eliminar todos os tipos de deformações decorrentes dessa transformação. Ao eliminar uma anormalidade em uma projeção, outras dificuldades ou defeitos surgem automaticamente. Uma carta ideal que mantivesse a verdadeira forma. Áreas inalteradas e constância nas relações de distância seria facilmente conseguida se a Terra fosse plana ou uma superfície desenvolvível. Mas, como não é, a construção dessa carta ideal é impossível. Pergunta 5. O que são projeções cartográficas e como elas abordam o desafio de representar a Terra em uma superfície plana? Resposta 5. Projeções cartográficas são processos utilizados para representar a Terra num plano. Elas consistem em projetar os pontos de uma superfície sobre um plano ou sobre uma figura formada por um ou mais planos. Este processo utiliza recursos matemáticos e transformações para converter a superfície quase esférica em uma representação plana. Pergunta 6. Por que mapas planos são preferíveis a representações mais fiéis, como globos, para a maioria das finalidades práticas? Resposta 6. Embora o globo seja a representação mais fiel da Terra, devido à similaridade de forma, os mapas planos são geralmente preferidos por conveniência. O mapa plano é mais fácil de ser produzido, manuseado, consultado e arquivado. Ok? Pergunta 7. O que acontece com a escala e a forma das feições? Quando uma superfície curva, como a da Terra, é projetada em um mapa plano? Resposta 7. Ao projetar a superfície curva em um plano, algumas propriedades são alteradas, como o ângulo e distância. Ok? A carta não pode representar com toda precisão o tamanho ou a forma dos acidentes geográficos em todos os seus pontos, ok? Nem manter a mesma escala em todas as direções. Ok? As áreas que se afastam da linha do equador ou do centro da projeção tendem a ter seus desenhos distorcidos e ampliados. Ok? Por exemplo, na projeção de Mercator, massas continentais em altas latitudes são significativamente distorcidas e dilatadas. Pergunta 8. Quais são algumas das propriedades desejadas que os cartógrafos tentam preservar em projeções específicas, mesmo que não seja possível preservar todas ao mesmo tempo? Resposta 8. Os cartógrafos, ao escolher uma projeção, ok, devem considerar o objetivo da carta e selecionar as propriedades que melhor atendam a essa finalidade. As propriedades desejadas para uma carta ideal incluem a manutenção da verdadeira forma das áreas, ok? A inalterabilidade das áreas e a constância das relações entre as distâncias. Ok? Pergunta 9. Qual a distinção entre mapa e carta segundo os materiais de origem, especialmente
no que diz respeito à consideração da curvatura da Terra. Resposta 9. Ambos, mapa e carta, são representações gráficas da superfície da Terra, geralmente em uma superfície plana e numa determinada escala. Uma carta é frequentemente definida como um mapa de finalidade especial, como para navegação, que a distinção mais clara relacionada à curvatura aparece na definição de planta, que é sinônima de plano, e representa uma área restrita, onde a curvatura da Terra não precisa ser considerada, e a escala pode ser considerada constante, que, embora a descrição de carta ou mapa em escalas média ou grande implique que a curvatura é relevante e abordada pela projeção, a definição de planta é explícita ao mencionar a ausência da consideração da curvatura para áreas pequenas. Pergunta 10. Para qual finalidade as distorções em mapas de pequena escala, como os mapas mundi, são consideradas aceitáveis? Resposta 10. Distorções são inevitáveis em mapas de pequena escala, incluindo os mapas mundi. No entanto, para mapas que se destinam a fornecer informações qualitativas e topônimos gerais de grandes áreas, as distorções são consideradas desprezíveis. Esses mapas não são elaborados para cálculos precisos de áreas ou distâncias entre pontos,